Neste momento, nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu apresento a todos a minha saudação, na qual lhes faço, lhes desejando aí todas as bênçãos do nosso Deus, do nosso querido e amado Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, e também com as bênçãos do nosso profeta Santo Irmão Maldo. Pois estas são as proteções celestiais que eu desejo aí a esta nossa irmandade. E eu convido os que estão assentados, se for possível, colocar-se de pé, para que nós possamos assim juntos iniciar a nossa reunião com as nossas orações. Cada um de nós que aqui estamos temos assim este privilégio e este momento de fé para que nós possamos chegarmos ao nosso Deus e aos nossos santos, tanto para pedir alguma coisa, como também para agradecer. Então, aqui nós estamos num momento assim tão oportuno como alguém assim nem avalia as grandes oportunidades que temos nós em bendizer e louvar e glorificar o nosso Deus e buscar deste Deus algo para o nosso bem-estar. Olhamos aí para o mundo e nós vemos a necessidade da presença do nosso Deus. Nós vimos isto. Então aqui nós temos as belas e ótima oportunidade de fazer valer aquilo que o nosso Deus deixou. E são ensinos bíblicos que mostram amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo. Então nós pedindo a eles, nós estamos simbolizando que realmente estamos amando eles também. Então nós em oração para nós e para eles. Então essas são as oportunidades deixadas para cada um de nós, como um belo momento, uma bela hora, um bom lugar de nós buscarmos a Deus e desejar este conforto à humanidade. Então, de mãos levantadas aos céus, de cabeças curvadas, com esta reverência, vamos iniciar a nossa reunião com as nossas orações. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, diante de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e também diante do nosso querido profeta Santo Irmão Maldo, e também diante de muitos outros anjos e santos, que do céu são enviados para que eles estejam entre nós, confortando a nossa alma, os nossos espíritos e dando-nos a nós a grandeza e a beleza que vem do alto céu, dando-nos sabedoria, mais fé, mais amor, mais daquele desejo realmente em servir o reino do nosso Deus. Então aqui nós estamos com este pensamento voltado a nós e a muitos que estão em sofrimento neste mundo. Santa Avó querida, nós sabemos que a Senhora, juntamente com a Mãe Virgem Maria, tem atendido aí as nossas orações. E junto com o nosso querido primaz Santo Irmão Maldo, tem levado aí a este mundo, a esta nação, esse devido conhecimento de servir o reino do céu e de alcançar deste Deus a sua proteção. Então aqui nós estamos em oração, estamos aqui pedindo a ajuda do céu, estamos aqui buscando aquilo que se faz necessário para que nós realizemos um trabalho de acordo e de conformidade com a vontade soberana do nosso Deus. Está aqui o trabalho do púlpito, o trabalho dos obreiros, o trabalho das diaconias, o trabalho do coral, de um modo geral esta nossa irmandade que veio aqui em busca deste conforto. Nós pedimos tudo isto porque desejamos que ao encerrar esta nossa reunião, daqui sairemos contentes, felizes, sairemos assim sentindo mais algo em nosso viver. É isto que nos leva à nossa santidade, é isto que nos leva a ter uma vida de conformidade com a vontade soberana deste Pai, Senhor da Glória. É isto que faz com que nós realmente sentimos este conforto, sentimos este amparo, e é isto que nós desejamos aos demais também. A
toda a nação, a todo o povo, porque são todos filhos do nosso Deus e muitas das vezes, sem sabedoria, sem entendimento, estão sofrendo neste mundo. E muitas das vezes, dentro das nossas orações, muitos poderão alcançar lá os seus objetivos. E o nosso Deus dando ordem aos anjos, aos santos, determinando algo que seja feito, serão felizes como somos nós. E por termos então a certeza que nos ouve, os nossos sinceros agradecimentos por tudo, e esta nossa reunião desde já, entregamos em vossas e benditas e santas mãos. Amém. Vamos cantar o de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Louvar, ó Santo
Muito bem. Nós vimos aí uma bela mensagem trazida aí na letra deste hino sobre o nosso amado apóstolo São Pedro. Irmãos, nós temos aqui menos de meia hora para meditarmos nesta mensagem ao que se refere a São Pedro. Então, eu posso lhes afirmar que 2 mensagens talvez não será possível, porque o nosso tempo está curto, é o que temos aqui no nosso boletim. Se por acaso não der, amanhã nós meditamos na segunda, porque se faz necessário a gente ler o nosso boletim e dar as devidas explicações como se deve. E daí o nosso povo ter aí as formas e os meios de ter os devidos conhecimentos
real na palavra da nossa amada Igreja Apostólica. Então, ao que se refere a São Pedro, aqui diz o seguinte: tudo quase o que aqui está foi cantado aí pelo coro. Vou aqui fazer os complementos do assunto. Então diz assim: São Pedro, apóstolos de Jesus, nosso Senhor, tinha inicialmente o nome de Simão. Olha aí. Nascido a cidade levava o nome de Betsaida, na Galileia. Antes de se tornar discípulo, apóstolo de Cristo, Simão e André, que é seu irmão, eram pescadores. Tinham as suas próprias frotas de barcos. Segundo o relato de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que a queria ouvir. Naquele dia foi quando São Pedro, então, conheceu Jesus. Lá na margem do mar, ia ter ali uma reunião, vamos colocar assim para os irmãos entenderem melhor. E esta reunião ficaria difícil de Cristo realizar assim, de frente, frontalmente com aquele povo, que ali iria estar para ouvir a palavra do Mestre. Então Jesus pediu, como eu li aqui, ele não era discípulo, não era apóstolo. Jesus pediu para que ele pudesse como emprestar do seu barco, para que ficasse recuado da margem, ficasse mais lá para dentro da água, e ele ali sobre o mesmo, lá ele fazia a sua mensagem, realizava então aquela sua reunião. Isto foi o pedido de Cristo. Então, Simão, que é hoje São Pedro, que estava ali a lavar as redes com Tiago e João, os seus sócios, concedeu então a Jesus o lugar no barco, que então foi afastado da margem para que ele então fizesse a mensagem e desse ali aquele seu sermão. No final da pregação, aqui diz assim: Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com aquelas redes em águas mais profundas. Jesus já estava sabendo o que tinha acontecido. Tinha acontecido um fato de que eles tinham pescado, mas não resultou em nada. A pescaria não tinha acontecido, não tinham pegado peixe. Mas Jesus, já pelo conhecimento, já sabia. Então, Simão, olhando em Cristo, disse que tentara em vão, olha a palavra, que ele tentou em vão pescar durante toda aquela noite e nada conseguiu. Jesus já sabia que ele não tinha conseguido, mas foi por isso que ele falou que ele retornasse uma água mais profunda e que fosse então pescar. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, ele diz: vou então ir. Ali já começou, ele não desobedeceu. Começou ali, e ele então, atendendo o pedido, ele deu essa palavra: então eu vou ali pescar. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iriam se quebrando.
sendo necessária a ajuda do barco dos seus sócios, que também quase se afundaram em águas de tanto peixe. Jesus encorajou-se e o seguiu, dizendo que o tornaria pescador de homem. Quando ele ficou naquela super alegria, Jesus voltou a ele, conversou com ele e fez essa transição de voz, que Jesus então transformaria ele em pescador de homem. Olha aí, em seguida começou os resultados nascendo. O chamado de Jesus àquele pescador veio de forma transformadora na sua vida. Começando pelo nome que se deu de Simão, passou a se chamar Pedro. Jesus começou por ali. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse a sua vida totalmente voltada ao reino do nosso Deus. Ele fazendo o pedido. Jesus o chamou Cefas, que passado para o grego significa Petros. Petros, traduzido em línguas lá daquele lugar, se chamaria pedra. Olha aí as transformações como foram se dando. E ali então Jesus começou a trabalhar naquela vida, naquele ser, junto com o seu irmão André. São Pedro fez parte dos 12 apóstolos, apóstolos de Cristo. Notaram aí? A corrente que se deu para chegar no que chegou. Participou dos mais importantes milagres do Divino Mestre, sobre o andar por esta terra. Certa vez, Jesus perguntou aos seus discípulos: para vós, ele usando de sabedoria para ver a mentalidade daqueles discípulos, Jesus então, olhando nele, diz assim: para vós, quem eu sou? Jesus fez esta pergunta. São Pedro rapidamente, questão de minutos, segundos, prontamente respondeu a Cristo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha a mentalidade como foi voltada às coisas que Jesus tinha o seu querer em realizar. Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado então és tu, porque não foi carne nem foi sangue que te revelou isto, mas sim meu Pai que está no céu, quem lhe informou. Então ele já estava usando da sabedoria que vinha de Deus para dar as respostas necessárias às perguntas de Cristo. Então continua dizendo assim: isto aconteceu porque naqueles dias o povo de Judeu, que em grande parte havia recebido grandes milagres de Jesus em seus favores, dizia um ao outro a respeito dele, Jesus. E uns diziam de uma forma, outros de outra, e disseram assim: quem será este homem? Jesus de Nazaré, que realiza tantos milagres? Eles admirados, um falava com outros, umas coisas, outro outras, e saiu esta. Outros diz: é
o profeta Elias que voltou a esta terra novamente? Sem o devido conhecimento, eles faziam as prorrogações. E outros, é um grande profeta que se levantou entre nós? Eles nas dúvidas, então um falava uma coisa, outro falava outra. Então o apóstolo foram contar a Jesus estes fatos. E foi quando Jesus lhes respondeu as perguntas e perguntou: e para vós, quem que eu sou? Novamente, Jesus fez esta interrogação. E, novamente, prontamente, São Pedro lhes disse: tu és o Cristo, o Filho do nosso Deus vivo, que estás no céu. Falou a palavra correta. Então, continua dizendo: assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável no coração de São Pedro, aquele apóstolo, lhes garantiu que sobre esta rocha, rocha de fé inabalável, nasceria a igreja apostólica primitiva, conforme São Mateus registrou como palavra de Cristo. E foi dito assim: por isso eu lhes digo, tu és Pedro, Jesus dizendo, e sobre esta pedra, porque foi transformada as línguas que eu acabei de ler agora há pouco, chegou na palavra pedra. E ele, Jesus, continua dizendo: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. O que acontece na nossa igreja hoje? Olha o real poder do nosso Deus, que teve formas e meios de tentar a nossa igreja como tentou, e ela continua na sua ativa. Foi lá esta palavra pedra, que se tornou pedra, nossa amada igreja, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e até hoje não foi derrotada e nunca será. E continua dizendo: e eu lhes darei a chave do reino do céu, e o que você, olha que autoridade, Jesus dizendo, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Viu aí? O tamanho da responsabilidade. Quando então Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos à margem lá daquele mar da Galileia, que mostra assim, ó, ele se dirigiu a São Pedro, Jesus foi logo a São Pedro, e por 3 vezes Jesus perguntou dizendo assim: Pedro, você me ama? Ele fez 3 vezes essa pergunta a São Pedro. São Pedro respondendo a palavra que sim, nas 3 vezes. Foi uma forma que Jesus curou o remorso do coração de São Pedro, por causa das negações que ele já tinha feito em dia passado ao Divino Mestre. Então Jesus viu que em épocas passadas, Jesus tinha feito algo que contrariava as leis de Deus e até o próprio Mestre. Jesus fez essa afirmação com 3 vezes. E ele diz as 3 vezes sim. Então Jesus viu que realmente, conhecendo o seu espírito, que aquilo que ele tinha feito lá no passado, foi por não ter a sabedoria da divindade. E Jesus mostrou aqui, então ele foi perdoado. Jesus o perdoou. E ele diz assim, em seguida, disse-lhe: apacenta então as minhas ovelhas. Olha aí a palavra que Jesus disse ao amado apóstolo São Pedro: apacente as minhas ovelhas. Quantas vezes, irmãos, que nós saímos para viajar, para fazer o nosso trabalho de evangelização, como eu aqui estou, como outros em outras filiais, em outras regiões,
Muitas das vezes, numa reunião de quinta-feira na sede, o irmão Aldo falava, você vai indo para tal lugar, né? Vou dar um abraço no meu povo. Leva a minha lembrança para o meu povo. Olha o que Jesus falou para São Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Continuando, diz assim, ó. Logo após, então, a subida de Jesus em assunção ao céu, ele ficando aí depois da sua apresentação de morto, lá com aquele povo, da sua ressurreição, ele continuou ali por alguns tempos, como mostra a Bíblia Sagrada, por aqueles dias, e ele teve o seu retorno ao céu. Então o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo. Nós não ouvimos aí agora há pouco no coro, o coro cantando este milagre. E aqui diz a respeito, lá em Jerusalém, quando um coxo, quer dizer assim, quando um aleijado estava ali, sendo ele de nascença, isto é, um paralítico, que ali estava pedindo esmola na porta daquele templo, chamado lá aquele templo de Formoso. Ao ver o apóstolo entrar, o chamou, pedindo-lhe uma esmola. Aquele que estava ali pedindo ali esmola, olhando em São Pedro, então fez esse pedido. Entretanto, São Pedro lhe disse, com muita fé e com muita autoridade, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas do que tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. Então, aquele homem que estava ali naquela posição, com aquela enfermidade, no mesmo instante, aquele homem foi restaurado na saúde e pôs-se em pé e entrou no templo, andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre recebido. Irmãos, olha o exemplo de fé. E olha o exemplo de autoridade, de unção, de virtude na vida do apóstolo São Pedro. Nós temos um ensino bíblico que fala assim, que na sombra dos justos os injustos regozijam. E tem textos que mostram, nos relatos de São Pedro, como foi mostrado, que a sombra dele curava os que de fé positiva possuía. Então aqui continua sobre o assunto. Esta notícia espalhou-se rapidamente. Após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão e pregou-lhe sobre o poder do Salvador Jesus Cristo, ensinando aquelas criaturas, aqueles povos, que foi Jesus quem curou o pobre coxo. Viu aí a humildade de São Pedro? Ele poderia ter falado, eu curei, eu dei o que ele pediu, o que ele precisava, o que ele almejava, o que ele queria. Não, ele não disse isso. Ele disse aqueles ensinamentos, dando lá o sermão àquele povo, àquela multidão, e ele relatou que aquele homem recebeu tudo aquilo foi porque Jesus lhes concedeu. E nenhum, mostra aqui, poder ele mostrou que ele tinha, mas sim Cristo, Jesus nosso Senhor. E por um curto pronunciamento provou aqueles a quem ouvia ele, que Jesus era realmente o Cristo, por Deus prometido aos profetas, o qual havia sido crucificado naqueles dias e é realmente o Salvador da humanidade, pois ressuscitou ao terceiro dia, como havia prometido, e sentou-se à destra do nosso Deus no seu trono, a fim de julgar a humanidade junto com o Pai, o nosso Criador.
Então o julgamento cabe a Deus, cabe a Jesus. E nos nossos dias o Consolador. Agora, existem muitos daqueles e daquelas que se acham grandes e usa essa frase de querer julgar um ao outro. Olha aí o engano. E com aquelas pregações, com aquele sermão que ele estava dizendo, como está registrado, milhares de pessoas se converteram ao cristianismo e foram batizados nas águas em nome de Jesus nosso Senhor. O que acontece hoje na Igreja Apostólica? Então continua assim, dali surgiu, ou seja, a grande semente que se germinou e frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, lá nas terras da Palestina. Se cumpriu então uma das promessas de Jesus ao apóstolo São Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, naquelas transversões de línguas, chegou a este ponto. E continuando o assunto, diz assim: São Pedro tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tomar em seu manto, chegar ali e pegar pelo menos no seu manto, na sua roupa, ou passar sobre a sua sombra, para que fossem curados, libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali naquele livro tem várias passagens que mostram esses significados. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. Lá tem esses ensinamentos. É inteiramente notarmos que, no tempo presente, um fato muito importante na obra desta igreja apostólica aconteceu. Numa de nossas reuniões de Santa Comunhão, na matriz antiga de nossa amada igreja, em uma visão muito linda, isto foi aí ao nosso querido irmão Maldo, contemplou lá no púlpito da nossa amada igreja e viu que ali estava Santa Borrosa e estava ali também São Pedro. E ouviu quando o apóstolo disse a Santa Borrosa: olha a audição do irmão Aldo e a visão espiritual deste profeta. Mas com tanto apostólico, São Pedro disse assim, com tanto apostólico nesta igreja, ainda não possui um templo próprio e continua neste salão alugado. São Pedro fez esta afirmação a Santa Borrosa. E lá de trás o irmão Aldo ouvindo e contemplando aquilo. E a Santa Borrosa lhes respondeu, olha a sabedoria dela. Nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordem para nós construir. Pois quando o nosso Mestre der esta ordem, todos estes apostólicos vão ofertar e erguer o nosso templo em poucos meses. O que aconteceu lá na nossa sede? Quem não sabe, fique sabendo, com 9 meses o templo estava pronto. Esta foi a afirmação da Santa Borrosa a São Pedro. E vamos se dizer que ali calou. Vamos fazer uma comparação que ali parou este assunto. E realmente na outra semana, olha lá o fato. Na outra semana o irmão bispo, no púlpito,
durante uma mensagem, deu a notícia à igreja, ao povo que ali estava, dizendo-lhe: Jesus, nosso Senhor, deu ordem à Santa Avó Rosa para que ela nos orientara a darmos início à construção do nosso templo, nos terrenos que temos, que pertence à nossa igreja, na Rua Baguari. São Pedro ordenou o nascimento da igreja apostólica lá no passado. E por essas palavras que ele disse ao Consolador, também começou a realização do templo da matriz da igreja apostólica. Então ele foi como um iniciante da obra da nossa amada igreja, para que saísse do aluguel. Aquela palavra passada, Petros, Pedro, pedra, foi o iniciante da igreja primitiva e foi o iniciante da igreja apostólica aqui entre nós. E aí continuou, fazendo as colocações, concluindo também que São Pedro colaborou para que Jesus, em nome do nosso Deus, o nosso Pai, autorizasse a construção do templo apostólico, confirmado mais uma vez a palavra de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Viu aí a corrente de um certo tempo, de certos anos, chegando a nós. O nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou a amarmos e reverarmos, tendo nós uma consideração a este servo de Deus e de Jesus nosso Senhor. E certa ocasião revelou que São Pedro e Maria Santíssima já considerava que a Santa Avó Rosa já era a rainha do céu, mesmo antes dela ser arrebatada ao céu, em seu espírito, para ser coroada como Espírito Consolador. São Pedro já tinha esse anúncio com ele, já tinha passado ao primaz isto, mas estava calado, porque não era hora de anúncio, não era hora de pronunciar essas coisas. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro sempre estava ao lado da direção da nossa amada igreja apostólica, dando sua bênção e seu amparo. Portanto, participando efetivamente da nossa amada igreja, que Jesus firmou que sobre esta rocha ou esta pedra, São Pedro estava ajudando na formação da amada igreja apostólica dos nossos tempos. Viu aí? Quem que sabe disto? É nós. Por intermédio de quem? Unção e virtude dada ao nosso profeta. O coro cantou agora há pouco que somos a igreja do Consolador. E por dever, temos que conhecer esses relatos e essas verdades, para que nós vivemos na atualidade da nossa amada igreja. E não nos desperdiçamos o nosso tempo para ouvir outras coisas que poderiam nos influenciar ao esfriamento espiritual nosso e desviarmos os nossos ideais de um ponto-chave, como está sendo mostrado aqui nesse nosso boletim. Então continua assim: dia 29 de junho, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi ao céu, vitorioso para ter cumprido a sua nobre missão e receber lá o seu definitivo galardão. Não é esta a história da igreja apostólica, do profeta e do Consolador? Sim, não foi diferente daquele fato. E aqui continua mostrando, portanto, rendemos homenagem ao apóstolo São Pedro, muito embora coincida com a festa junina,
quer dizer, são as datas juntas. Mas aqui mostra, mas nós apostólicos não participamos destas festas, pois sua origem, como saiu no boletim passado, que a sua origem é a origem pagã, não veio de Deus. Contraria a doutrina cristã de Cristo. Foram criadas lá no passado para homenagear deuses idealizados pelos homens. Deus das naturezas deles, firmada entre eles, com danças e rituais folclóricos, que isso não tem parte com Deus. Porém, é uma homenagem que prestamos pelo grande ministério do amado apóstolo São Pedro, pela obra que realizou para a honra e para a glória do nome do Pai e de Jesus nosso Senhor. Aqui foi relatada essa festa junina porque coincidiu aquilo que nós estamos mostrando da vida de São Pedro com aquelas comemorações, para que não fique na alma, na vida, no pensamento de alguns, que as coisas andaram juntos e que as coisas têm as suas combinações. Não, negativo. Não teve e nem vão ter as participações da fé apostólica. Irmãos, aqui nós temos uma mensagem que se trata do amor e da união, que é importante para a obra da nossa amada igreja. Mas eu não vou ler, não vai dar tempo. Já passou da hora. Mas nós temos aqui ainda uma apresentação, e vamos ouvir apresentações, né? Que está aqui, que será apresentada pelo nosso coral, Profeta Amigo. E terminando aqui este hino, nós vamos orar para encerrar a reunião. E amanhã nós continuaremos com a leitura do nosso boletim. E o meu obrigado aos obreiros, diaconisas, coristas, toda esta irmandade que vieram para esta nossa reunião. Que a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, o nosso querido irmão Malto, ampara, proteja, guarda cada um. É o que eu lhes desejo. Vamos ouvir o hino para encerrar a nossa reunião.
Muito bem. Mais uma vez, o meu obrigado a todos. Eu convido os que estão assentados, se for possível, colocar-se de pé, para encerrarmos então a nossa reunião com as nossas orações. Da mesma forma como eu falei, pedi, deixei mostrado a respeito do início, também falo a respeito do final. Teremos a oportunidade de orarmos, pedir a nós e aos demais. Então vamos nesta reverência, de mãos levantadas aos céus, de cabeças curvadas, a oração final. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, aqui nós estamos encerrando mais um trabalho, mais uma reunião na Tua amada Igreja. Desde o início pedimos a ajuda do céu. Pedimos que a Mãe Virgem Maria, que o Consolador, a Santa Rosa, que o nosso profeta Santo Irmão Aldo pudesse assim estar entre nós, olhando por nós e concedendo a nós a sabedoria, o entendimento, tudo aquilo que fizesse necessário, para que nós assim realizássemos aqui esta nossa reunião, de acordo e de conformidade com a vontade do nosso Deus, o nosso Pai. Aqui nós estamos em oração. Está aqui muitas das mães, muitos pais, muitos filhos, um intercedendo para os outros. E nós, como filhos e filhas do Senhor Deus, lembrando no sofrimento de muitas criaturas neste mundo. E também lembrando da nossa Irmandade Apostólica, espalhada por toda esta terra, aonde elas estiver, lá o real poder do Senhor Deus, através dos nossos santos, possa acampar ao lado das mesmas e dos mesmos. E eles terão as formas e os meios de ter a sua vida na paz, no amor, naquele sentimento de bondade, alcançar os seus objetivos. Ter aí as mãos do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo estendidas sobre eles. E eles regozijarão então a felicidade, unção e virtude do nosso Deus, que cobrirá e os livrará de todos os males. Querida e Santa Rosa, aqui estão esses nomes, trazidos e colocados neste pedido de oração. Coloca minhas mãos sobre os mesmos, e aonde eles estiver, lá, o real poder do nosso Deus poderá acompanhar o pedido que está sendo feito. E essas criaturas recebendo as graças e as bênçãos dos nossos santos, e lá sendo visitado pelo anjo do nosso Deus, poderão receber algo para a sua felicidade. E aí, louvarão, glorificarão todo o reino do céu, e assim, vivendo nesta alegria, nesta paz, será exemplo de fé, será um dos seus filhos e filhas que realmente prova que crê no real poder do nosso Deus, trazido a este mundo, através do nosso querido irmão Aldo e do nosso Consolador. Receba assim as bênçãos do nosso Deus, do nosso Pai, as bênçãos do nosso querido e amado Jesus, da Mãe Virgem Maria, e as bênçãos do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Tenha um bom retorno para os seus lares, guardados e livres de todos os males, tendo aí um bom descanso, uma boa noite de repouso. E amanhã, um bom dia para mais uma vez nós juntos reunidos, bendizer e louvar e glorificar todo o reino do céu. São essas as proteções celestiais que eu desejo a todos. Amém. A nossa reunião está terminada e a paz do Senhor a todos.